Olá, amigos. O Portal DBO tem a imensa satisfação de receber a figura do engenheiro agrônomo Fernando Penteado Cardoso. Um nome que dispensa comentários para quem conhece o agronegócio. Vamos conversar um pouco com o Dr. Fernando e a primeira pergunta óbvia de todos é: como é chegar ao 102? Bom, essa é uma resposta um pouco difícil de responder, mas antes eu queria saudar os leitores da DBO, grupo de revistas que eu conheço há muitos anos, aprecio muito e me sinto amigo da instituição. Agora, responder ao que você quer dizer, eu digo, a primeira coisa é que você não espera durante a sua vida que isso venha a acontecer. E quando acontece, a gente recebe naturalmente e fica se perguntando que a gente fica se perguntando que na realidade é um privilegiado pelo destino que atravessar os 100 anos com algumas insuficiências, mas com a cabeça relativamente em boas condições. De modo que a coisa vem devagarinho, vem naturalmente, que a gente não percebe. Vamos falar um pouco da nossa paixão, que é a agricultura. Podemos? A capa da revista AgroDBO deste mês pergunta por que não deslancha a produtividade da soja. Nós estamos hoje com 50 sacos de soja por hectare. Isso de média nacional. Essa produtividade, há 30 anos atrás, seria considerada um espanto, quando a nossa média era 20. E os ganhadores de concursos de produtividade conquistavam 50 sacos por hectare. Hoje, os ganhadores dos concursos de produtividade estão acima de 100 hectares, de 100 sacas por hectare. Como é que o senhor vê isso? Vamos chegar a uma média nacional bem superior? Acredito que se possa progredir e vamos progredir. Mas vamos entender que 50, 54, 55 sacos por hectare está dentro de um nível de natureza internacional muito bom. Nós não somos muito abaixo da média americana, ou estamos iguais à média americana. Agora, o potencial genético já está praticamente demonstrado. O que falta são as condições de solo e clima que coincidam e possam ser bem aproveitados por um bom produtor para obter essas médias. Mas vamos não nos apressarmos. Essas médias são obtidas em áreas relativamente pequenas, privilegiadas por condições de solo excepcionais e por condições climáticas naquele lugar, de uma chuva adequada nos momentos críticos. É difícil universalizar, é difícil generalizar esses números, mas eles estabelecem um alvo que todo produtor dedicado deve se esforçar para melhorar a sua produtividade. É possível, então? É possível, está acontecendo. Uhum. O senhor fundou e preside a AgriSUS, Fundação Agricultura Sustentável, há 15 anos, desde que a Maná encerrou atividades. Como está hoje a AgriSUS e o seu ideal de incentivar a agricultura, melhoria do solo e a produtividade através do plantio direto? É preciso entender que a AgriSUS é uma continuação da parte da Maná que nós tínhamos de financiar pesquisas e financiar movimentos e outras iniciativas relacionadas com o progresso da agricultura. A Maná financiou no Instituto Agronômico de Campinas, em 1951, uma pesquisa sobre a perda de fertilizantes por lixiviação no solo. E é uma pesquisa que nós idealizamos em conversa com os colegas de lá e financiamos, e chegou a um grande sucesso e estabeleceu os parâmetros que orientaram
a maná durante toda a vida, da maneira de não haver excesso de perdas por lixiviação. De modo que essa ideia de uma agricultura tecnificada, baseada na pesquisa, sempre foi um ideal, um nível de preocupações da Maná que sempre tivemos. Então, quando a Maná, o controle acionário da Maná mudou de mãos, nós nunca quisemos deixar de continuar essa preocupação pela tecnificação, pelo progresso tecnológico da produção agrícola do país. Aí surgiu a ideia da AgriSUS. E daí veio a ideia da AgriSUS, porque eu queria também, e os meus companheiros pensavam da mesma maneira, continuar retribuindo à agricultura e aos produtores o muito que proporcionaram a Maná e que ensejou o seu progresso de vir a ser a segunda maior empresa do país, depois de uma origem tão rudimentar e tão modesta que foi em 1942. Agora, a AgriSUS tem outras áreas de interesse e investimento, além do plantio direto. O senhor foi um homem sempre de muitas paixões, né? E uma das paixões foi o plantio direto. E agora a integração lavoura-pecuária? São dois aspectos muito interessantes, embora o leque de financiamentos que a AgriSUS proporcionou em sua vida desde o ano 2001 é um leque muito amplo de preocupações e de concentração de financiamentos, desde que a finalidade do evento se relacione à fertilidade do solo. Nunca quisemos abrir muito o leque e perder o enfoque do solo, que é a base da agricultura, o solo e o clima, né? De modo que essa preocupação continua e temos mantido os financiamentos nos projetos que chegam a nós. Nem sempre nós promovemos projetos. De uma maneira geral, nós anunciamos que financiamos todo projeto relacionado à fertilidade. E temos uma simpatia muito grande com as propostas que nos chegaram ao longo dos anos sobre o plantio direto e agora sobre o aproveitamento do intervalo entre duas culturas de verão. A integração lavoura-pecuária é um modo de explicar esse aproveitamento. Quando a safrinha, quer dizer, a segunda cultura, é milho, ou às vezes milheto, sorgo, aí não é a integração. Quando essa preocupação é pasto, então essa safrinha forrageira permite, então, uma produção de forragem a custos muito convenientes e de qualidade excepcionalmente boa. No inverno. Recentemente, terminamos o relatório de uma pesquisa em que nós estávamos conferindo e medindo quais os resultados quando se faz a formação de um pasto adequado e se faz um bom uso dessa forragem. Esses dados todos foram oferecidos à revista DBO. Se ela achar de interesse, provavelmente vai publicar. Mas o senhor poderia nos comentar alguma coisa sobre esse relatório já? Alguns dados eu não sei de cabeça, mas ele comprova que se pode chegar a uma produção de 350 quilos de peso vivo por hectare e que o valor dessa peso vivo expresso em arrobas de carcaça compensa plenamente, dando bom lucro para o produtor que se dedicar a esse tipo de aproveitamento do intervalo de duas culturas de verão. Claro. O nosso enfoque não é somente produzir carne ou produzir milho ou produzir alguma coisa. É que essa cultura, esse aproveitamento do intervalo
produza condições de resíduos de palha que permitam um bom plantio direto subsequente. Depois do aproveitamento, nós temos a visão de fazer um bom aproveitamento durante o verão chuvoso, que é a garantia da nossa agricultura. Isso deu uma produção de 2.000 litros de leite por hectare. Os projetos, durante 5 ou 6 anos seguidos, um depois do outro, plantava-se o pasto depois da soja e utilizava essa forragem para vacas de leite de um sistema de girolanda sem alimentação nenhuma, além da proteína produzida pela forragem, pelo capim. E chegamos, consequentemente, quer dizer, alguns anos seguidos, mostrar que era possível obter 2.000 litros por hectare nesse intervalo que geralmente dá um aproveitamento de pastagem por 100 dias. Não dá mais que isso. De modo que toda essa produção tem um limite da área por hectare e tem um limite do tempo, os 100 dias, para permitir que depois dos 100 dias se devam 20 a 30 dias de recuperação do capim e de secar e dar uma massa suficiente da ordem de 4 toneladas por hectare de resíduos para um bom plantio direto. De modo que a visão não é só o lucro, o tipo de exploração, é que esse tipo de exploração contribua para um sistema de verão adequado e sustentável. Nesse projeto financiado pela AgriSUS, O que é que tem? tem Nelore Lengruber? Esse último ano, houve uma coincidência de mandarmos para lá alguns garrotes da linhagem Lengruber que cedemos para esse experimento, essa verificação. Então, medimos o ganho de peso por hectare baseado nos tourinhos que mandamos para lá com 2 anos e completaram, então, cerca de 3 anos lá. E alcançamos um número impressionante de 1 quilo dia a pasto sem nenhuma ração de amido, de milho, exclusivamente a pasto durante 100 dias, 1 quilo dia, quer dizer que os animais, na grande média de todos eles, alguns são melhores do que isso, mas na média ganharam 1 quilo dia por cabeça e 350 quilos de peso vivo por hectare. Uma boa média. Uma boa média, sim, quando você compara com os confinamentos que exigem instalações e tem custos de ração amilácea e mais a mão de obra e tudo isso. Hoje, definitivamente, o custo da arroba produzida é mais barato nesses pastos do que no confinamento. Embora não alcançamos a média de 1,5 kg que é comum dos confinamentos, mas 1 quilo exclusivamente a pasto é viável. E o experimento que vamos divulgar pela DBO mostra que há aperfeiçoamentos no sistema que talvez se possa chegar a 1,1 kg, 1,2 kg nesse período exclusivamente a pasto. De 100 dias, né? Nesse período. Agora, o Lengruber, que participa dessa epopeia da integração lavoura-pecuária, que foi uma iniciativa sua de dar continuidade, a gente tem notícias que recebeu homenagens da antiga Índia. Como foi essa história? Realmente fomos honrados. Aliás, hoje o rebanho está em nome de meus filhos, depende deles, mas eu sou meio guru do sistema, né? Aconteceu uma coisa interessante para entender esse prêmio. Na Índia, por causa da necessidade premente de leite para alimentar as crianças, fizeram um cruzamento quase que generalizado no país com raças europeias, seja Jersey,
seja Guernsey, seja raça holandesa. E houve, então, um enxugamento das linhagens puras do zebu. E assim, então, organizaram uma associação lá, a ANKIS, que quer preservar o gado nativo da Índia, que são as várias raças de zebuínos. Nelóricos, era. E nesse esforço, eles tiveram notícia que no Brasil alguém estava preservando o gado mongole do tipo que ele era no final do século XIX, 1880 mais ou menos, que foram importados do Brasil. E esse tipo de gado é um pouquinho diferente da evolução do mongole lá na Índia, que com o objetivo de tração fizeram cruzamentos com outras raças brancas para dar mais energia, mais ímpeto e mais força, e deram ao gado, então, um temperamento um pouco mais agitado. Então, a seleção lá na Índia foi nesse sentido de um grande boi de tração. Daí teria inventado na Índia a competição de puxar pedra no fim da semana, que é muito popular, é uma festa de todo mundo, vai o boi puxando a pedra, apostam em qual deles é o melhor, é uma festa lá, mas sempre aquela mentalidade de tração. E esse gado que veio para o Brasil, e na mão da família Dengruber, e depois se espalhou para outros também, teve por objetivo as finalidades primitivas, que era leite principalmente na Índia. E chegando aqui, o gado também foi aproveitado para a corte e não sofreu os cruzamentos que sofreu na Índia. De modo que nós preservamos um tipo de ongole que havia na Índia no final do século XIX. Enquanto que eles lá na Índia mudaram o tipo do gado, e esse gado, um pouco mudança por seleção deles, veio para o Brasil em 62 e teve um grande impacto no gado Nelore aqui, que nós chamamos sobre a raça. E alguns criadores, muito poucos, resistiram a esse cruzamento com o gado de 62 e se mantiveram fiéis ao gado do ano 1980. E, inclusive, a Maná resolveu apostar nesse gado antigo e teve sucesso, e nós demos a linhagem, então, o nome do importador que teve a visão de trazer para o Brasil o gado mongole em 1878, que foi o Sr. Manuel Dengruber. Demos, então, a linhagem, o nome de Dengruber, em homenagem a esse importador. E a homenagem que a Índia presta agora a essa linhagem e a Fazenda Mundo Novo, o Eduardo Penteado Cardoso foi receber O Eduardo foi receber o prêmio do Nandi Glorioso. Nandi é a figura de um zebuíno que servia de montaria e de guardião para o deus Shiva, de modo que pertence lá à tradição religiosa da Índia, o deus Shiva, e o Nandi, o touro que ele montava, o touro que ficava no portão como guardião do palácio. Muito bom. Isso é passado, é presente. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre o futuro com o senhor. Já que o senhor é uma mente aberta e que acompanha o dia a dia da agricultura e do agronegócio e do mundo, qual é a sua visão sobre a produção agrícola no mundo daqui para frente? O que é que nos vai permitir alimentar tanta gente? Que tecnologias são essas? O Brasil é um país privilegiado porque ainda tem grandes áreas de solo bom, transporte viável e clima onde chove, faz calor e tem luz solar. Esse conjunto de circunstâncias não tem mais nos países já desenvolvidos, e na área tem problemas climáticos que não são muito divulgados. Porém, a nossa situação é ímpar no mundo. De modo que quando houver uma necessidade alimentar no mundo, que se prevê
para daqui a 20, 30, 50 anos, com o aumento da população mundial, vai ser necessário produzir mais. E o Brasil, então, é onde poderemos produzir mais. De modo que eu vejo esse futuro com grande otimismo e me espanta que nós não tenhamos mais gente pensando no futuro. Os artigos, as conferências que eu tenho assistido se tratam muito do presente, o que se pode fazer no presente, porque um cidadão colheu 200 sacos de milho, porque o outro cidadão colheu 100 sacos de soja. Mas quem é que pensa nos milhões de toneladas que serão necessárias em 2050 ou coisa parecida? Eu não vejo estudos de futurologia e acho que são indispensáveis, por um motivo entre outros. A abertura de uma floresta requer 20 anos de prazo para que os tocos e os troncos se decomponham e permitem, então, uma adaptação do terreno, uma limpeza do terreno econômica. Limpar o terreno logo de início fica numa fortuna e é antieconômico. E a única atividade compatível com os tocos e troncos de uma mata, por exemplo, é a pecuária. Faz a derrubada, queima-se, porque não tem outra maneira de limpar um pouco o terreno, semeia-se o capim por avião e organiza-se a pecuária, havendo bastante madeira para fazer cerca, havendo bastante madeira para fazer curral, havendo bastante madeira para fazer casa, de modo que é fácil, depois de uma abertura, organizar uma pecuária que vai durar 20, 25, 30 anos e depois provavelmente se dará lugar a culturas que requerem, mecanizadas, que requerem um terreno aberto. Mas os ambientalistas vão permitir isso? Os ambientalistas hoje, a gente nunca sabe quais são as razões técnicas, que são todas discutíveis, e quais são as razões comerciais que os impulsionam. Os Estados Unidos têm uma campanha, produção de alimento aqui, floresta lá. Nós temos documentos de entidades americanas de grande relevo que pedem ao seu governo que patrocine no Brasil a tese do desmatamento zero, para que a produção agrícola não surja em grande quantidade e possa afetar os mercados e, com isso, prejudicar a produção americana. Nós temos isso, está publicado no seu livro, o pequeno resumo dessas condições. De modo que isso tudo vai passar na hora que apertar a situação alimentar do mundo. Mas a questão é o seguinte, que vai ser difícil, quando houver uma escassez, imediatamente corrigir essa escassez. Você tem que prever uma escassez e começar a tomar providências agora. Então é preciso que haja mais previsões, mais projeções do futuro e mais planejamento do que fazer agora para atender o que vai acontecer depois. Vai ser difícil. Precisa o Brasil produzir rapidamente. Você não faz a adaptação de uma floresta para a agricultura de um dia para o outro. De modo que é preciso pensar agora o que vai acontecer daqui a 20 ou 30 anos. A ONU, a FAO, tem uma previsão e que dá números astronômicos que o Brasil deverá contribuir para aqueles números com 10%. Esse passou, ninguém tomou nenhuma providência, o governo não se interessou, mesmo as entidades de classe não se interessaram muito em fazer projeções futuras. Isso que estamos requerendo nos dias de hoje. É preocupante a não preocupação com o futuro.
Eu acho que deve haver, porque o futuro não acontece de um dia para o outro. O futuro acontece pouco a pouco, principalmente na agricultura, que requer uma porção de medidas para chegar lá. Requer transporte, requer área maior, requer escoamento. Então, são todas atividades que requerem um planejamento futuro. Dr. Fernando Penteado Cardoso, muito obrigado pelas suas palavras. Como a gente costuma dizer, amigo internauta, aqui você sabe mais. E receber o Dr. Fernando Penteado Cardoso para nós é sempre uma alegria. Esperamos que tenha sido para você também. Até a próxima, se Deus quiser.